Numa casa aparentemente comum, algo estranho começou a acontecer. As primeiras vieram discretas, em fila, em silêncio, como se carregassem uma missão invisível. Formigas, pequenas, quase inofensivas, mas o número aumentava a cada dia. Os cantos da sala, a pia da cozinha, até o travesseiro, invadidos. E mesmo com veneno, faxina e vigilância, elas sempre voltavam, como se houvesse algo que as atraía de volta. Mas o que exatamente? A dona da casa, cansada e intrigada, começou a se perguntar: será que essas formigas não são apenas formigas? Seriam elas um sinal? Um reflexo de algo mais profundo? Um aviso do céu ou talvez uma denúncia silenciosa do inferno? Porque no mundo espiritual, quase nada é o que parece. O visível carrega a assinatura do invisível, e muitas vezes o físico é apenas o eco de uma guerra silenciosa, travada entre aquilo que se vê e aquilo que foi ignorado. E então surge a pergunta que atormenta: por que algumas casas atraem essas pequenas criaturas, como se carregassem um convite aberto para a desordem? O que ninguém sabia é que aquela casa escondia uma rachadura muito mais profunda do que as paredes podiam mostrar. A dona da casa, finalmente desconcertada, começou a se perguntar: o que eu estou ignorando? O que está acontecendo além do que posso ver? Foi então que ela lembrou de uma velha história que ouvira quando criança. Uma história sobre os sinais invisíveis que nos cercam. Um sinal de alerta dado pelo mundo espiritual, muitas vezes tão sutil que passamos a vida inteira sem perceber. As formigas eram só a ponta do iceberg. Será que a infestação não era um simples acidente da natureza? Ou será que algo maior estava em jogo? Algo que ela estava deixando passar despercebido? Algo que tocava não só a sua casa, mas também sua vida espiritual? Os pequenos seres que invadiam sua casa podiam ser a metáfora de algo mais profundo. Cada formiga parecia carregar um símbolo: a pressa, a busca incessante, a falta de paz. E de repente, a dona da casa entendeu. Ela estava vivendo uma vida cheia de inquietações. Uma vida onde as pequenas distrações, os desejos sem propósito, as superficialidades estavam invadindo seu espaço interno, sua alma. Aos poucos, ela percebeu que sua falta de oração, de conexão com o Senhor, estava permitindo que essas pequenas inquietações tomassem conta. Suas decisões, que antes pareciam pequenas, estavam gerando uma confusão espiritual maior do que ela podia imaginar. As formigas, que antes estavam por toda parte, começaram a desaparecer, lentamente, como que respondendo ao movimento de fé dela. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas a cada dia que ela se entregava mais à vontade de Deus, mais ela sentia a presença do Senhor em sua vida. Ela sabia que a verdadeira limpeza não vinha de esfregar o chão ou matar insetos, mas de purificar o coração e devolver a Deus o primeiro lugar. Enquanto fazia isso, ela também começou a reconhecer o impacto das pequenas ações diárias. Ela se comprometeu a dar atenção às pequenas coisas espirituais, a meditação da palavra de Deus, a prática da gratidão e, principalmente, a vigília constante sobre seus próprios pensamentos. Afinal, o mal muitas vezes começa silencioso, como uma formiga invisível, mas é a persistência na vigilância que traz a verdadeira libertação. Com o passar dos dias, a transformação começou a ser visível, não só na casa, mas na vida de nossa protagonista. A cada oração, ela se sentia mais leve, mais conectada com o Senhor. A aflição que antes dominava seu coração agora estava sendo substituída pela paz e confiança em Deus. As formigas, antes tão presentes em todos os cantos, começaram a sumir.
Mas não era apenas uma mudança física. Não eram mais apenas os insetos que desapareciam, mas algo maior: sua paz interior, sua clareza mental, sua sensação de controle sobre a vida. O que antes era caos, agora se tornava harmonia. Ela se via mais firme, mais segura de si mesma e, acima de tudo, mais próxima de Deus. Agora, a pergunta que pairava no ar era: como ela poderia, de fato, evitar que essas formigas espirituais voltassem? A resposta estava em sua vigilância contínua, em manter sua fé inabalável. Não se tratava de uma vitória momentânea, mas de um compromisso constante com a verdade divina. Quando ela percebeu que o mal havia se infiltrado em sua vida de forma invisível e silenciosa, ela entendeu que a solução também seria uma mudança gradual, feita em pequenos passos de fé. A solução divina não estava em milagres instantâneos ou respostas rápidas, mas em uma caminhada diária com Deus. Ela sabia agora que a fé, a oração e o fortalecimento de sua relação com o Senhor seriam suas armas para manter sua casa limpa e protegida. Assim como as formigas, esses pequenos hábitos ruins, a falta de fé, o abandono espiritual, começaram a invadir sua vida de maneira silenciosa. Mas, como toda infestação, uma hora se tornaria impossível ignorar. Agora, ela precisava entender de onde vinha a raiz do problema. A dona da casa, agora mais atenta, sentiu o peso de sua reflexão. Aquela infestação de formigas estava muito além de uma simples questão doméstica. Era um reflexo da sua alma, uma advertência silenciosa sobre a condição de sua vida espiritual. As formigas, como que espreitando cada canto, estavam invadindo sua casa, assim como a falta de fé, os sentimentos de desânimo, as escolhas erradas estavam invadindo sua vida. Ela se perguntou: onde estou falhando? O que tenho permitido que tome conta do meu coração? O que ela ignorava até aquele momento era que as pequenas atitudes diárias, que parecia não ter importância, eram como as formigas. Elas começavam pequenas, quase imperceptíveis, mas com o tempo tomavam conta de tudo. A falta de oração, os momentos de dúvida, a negligência com os ensinamentos espirituais. Tudo isso estava permitindo que algo muito maior se estabelecesse dentro dela. E se ela não mudasse? E se o que parecia ser apenas um pequeno desajuste na sua rotina espiritual fosse, na verdade, o começo de algo mais sério? A dona da casa começou a perceber que esse não era um problema apenas para ela, mas algo que poderia afetar todos ao seu redor. Sua paz estava sendo quebrada. E pior ainda, ela estava perdendo sua conexão com o Criador. Ela se lembrou das palavras de Cristo: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Seu coração estava sendo roubado pelas distrações e pela falta de fé, pela falta de entrega verdadeira ao Senhor. Ela precisava se reconectar, encontrar a raiz daquele mal e arrancá-la pela raiz. Mas como? Onde começar? O conflito estava claro. Sua casa estava infestada, sim, mas ela estava infestada por algo muito mais profundo. A infestação espiritual que ela precisava combater não era externa, mas interna. Foi então que, em meio ao silêncio profundo de sua casa, ela encontrou o que procurava. A resposta não estava em mais limpeza ou remédios temporários. A resposta estava em Deus, em voltar a praticar a fé com a mesma intensidade de outrora. A dona da casa se lembrou da importância da oração diária, de abrir as portas do seu coração para o Criador e permitir que Ele tomasse o comando sobre sua vida. Ela se ajoelhou, não apenas para pedir ajuda, mas para se render, para entregar suas preocupações, suas falhas, suas distrações nas mãos de Deus.
O Senhor estava esperando por esse momento de entrega sincera. Era a chave para remover o que estava invadindo sua vida. As formigas da dúvida, da ansiedade e da insegurança. Ela começou a orar com mais fervor, não por palavras vazias, mas com um desejo verdadeiro de transformação. Sentiu uma paz invadir seu espírito, uma sensação de que o peso estava sendo tirado pouco a pouco, como se estivesse limpando a sujeira que se acumulou em sua alma. Neste momento de virada, o coração dela transbordou de gratidão. Ela sabia que não estava sozinha, que o poder de Deus estava com ela a cada passo, guiando-a para a verdadeira liberdade. Esse entendimento trouxe um impacto emocional profundo, pois ela viu, em sua própria vida, como a fé pode literalmente transformar o caos em ordem. Com o fim da infestação, ela sabia que a verdadeira batalha era espiritual e contínua, mas agora ela estava equipada para enfrentá-la. Ela havia encontrado a verdadeira resposta, e sua vida nunca mais seria a mesma. Você já parou para pensar quantas pequenas formigas estão invadindo sua vida hoje? Quantos hábitos silenciosos, pensamentos impuros, distrações, conteúdos tóxicos e influências mundanas estão se espalhando pela sua casa, pela sua mente, pelo seu coração, sem que você perceba? Assim como aconteceu com ela, talvez você também esteja lidando com perturbações pequenas, mas constantes. Não é uma tempestade que te destrói de uma vez. São as pequenas concessões, as distrações sutis, os pecados que parecem inofensivos, mas que, como formigas, quando não tratados, se multiplicam e te sufocam espiritualmente. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. O inimigo não precisa de uma porta escancarada para entrar. Basta uma fresta, um conteúdo que você consome sem filtro, um vício que você ignora, uma má companhia que você insiste em manter. Pequenos gestos, que abrem grandes brechas espirituais. Mas a palavra é clara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A vigilância é diária. A santidade é uma escolha constante. A comunhão com Deus é a blindagem contra qualquer tipo de infestação espiritual. Agora, pare por um momento e reflita. O que tem invadido sua casa? Quais são as formigas invisíveis que você tem ignorado? Será que você está tratando apenas os sintomas, enquanto a raiz do problema está se espalhando na alma? Comenta aqui embaixo. Qual é a formiga espiritual que tem tentado roubar sua paz? Vamos criar um espaço de apoio, de verdade, de oração. Que esse vídeo seja mais do que palavras. Que ele seja um despertar, uma limpeza profunda, uma restauração. O mundo pode até rir disso. Pode dizer que são apenas coincidências, mas nós sabemos, nada é por acaso. No mundo espiritual, tudo comunica algo, tudo tem um sinal. E quando Deus quer nos alertar, até uma formiga pode ser mensageira. Agora que você entendeu o real significado desse problema, é hora de agir, hora de fechar as brechas, de levantar muros espirituais, de tomar posse da sua casa, da sua mente, do seu coração e consagrá-los ao Senhor. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, uma guerra silenciosa, invisível aos olhos carnais, mas brutal no mundo espiritual. E o campo de batalha é sua casa, sua mente, seu coração. As formigas são só o sinal, o alerta, o prenúncio de uma invasão maior, porque o inimigo não invade de uma vez, ele se infiltra, disfarçado de entretenimento, de conforto, de liberdade. Ele se esconde atrás de músicas, de programas, de influenciadores e entra pela porta da sala enquanto você acredita que está apenas relaxando. Mas o Espírito Santo te chama hoje. Desperta, tu que dormes.
Acorda do sono espiritual. Tira o automático da tua vida, enxuga os olhos da alma e volta a enxergar. Não é normal perder o controle da própria casa. Não é normal conviver com ansiedade todos os dias. Não é normal ver o casamento se desfazendo e dizer que faz parte. Não, isso é um ataque, uma infiltração do inimigo que precisa ser cortada pela raiz. Você foi chamado para ser guardião da sua casa, sacerdote do seu lar, vaso nas mãos de Deus. Mas como proteger aquilo que você mesmo tem deixado exposto? A palavra diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, versículo 1. Você pode limpar, organizar, fechar portas físicas, mas se o espiritual estiver aberto, o mal vai encontrar brechas. É tempo de jejuar, de orar, de buscar discernimento. É tempo de consagrar sua casa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. De tirar o que contamina, o que suja, o que enfraquece. De trocar a música mundana por louvor. De substituir o entretenimento vazio por palavra viva. De fazer da sua casa um altar, não um depósito de vaidades. Lembra daquela mulher? Quando ela entendeu isso, tudo mudou. As formigas sumiram. Mas mais do que isso, a paz voltou. A presença de Deus se manifestou, porque ela deixou de tratar o sintoma e curou a raiz. E você? Vai continuar varrendo formigas ou vai finalmente limpar o solo da alma? A escolha é sua. Tudo isso que você ouviu não foi por acaso. Essa mensagem chegou até você porque existe algo no mundo espiritual que precisa ser alinhado, restaurado, purificado. Não ignore os sinais. Eles não são apenas coincidências, são misericórdias. As formigas que invadem sua casa não são o problema. São o grito silencioso do céu dizendo: filho, volte. Filha, desperte. Acorde enquanto ainda há tempo. Porque o maior erro do ser humano é tratar o espiritual como se fosse físico e o físico como se fosse eterno. Vivemos em um mundo de distrações, mas o tempo está correndo. E quando a última trombeta soar, não haverá mais tempo para arrependimento, apenas julgamento. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Feche as brechas, purifique sua casa, santifique seu coração, não por medo, mas por amor à verdade, porque o verdadeiro lar que Deus quer habitar é você. O Espírito do Senhor está chamando. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver fé, haja. Quem tiver coragem, se levante. E agora, eu quero te perguntar, você já percebeu algum sinal assim na sua casa? Alguma situação que parecia apenas natural, mas que agora você entende que era um alerta espiritual? Comente aqui abaixo. Compartilhe sua experiência. Seu relato pode abrir os olhos de outra alma. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe sua energia no botão de like e se inscreva nesse canal. Vamos espalhar essa luz. Vamos despertar corações. E que Deus nos abençoe abundantemente.